paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade para juntos meditarmos nessa matutina na Palavra de Deus. Quero já exaltar o nome do Senhor porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quero aqui compartilhar convosco no Evangelho segundo escreveu São João, segundo ele escreveu, que diz assim, verso 16, capítulo de número 16, 20 e 21. Diz a palavra de Deus dessa forma. Quando Jesus falou sobre o Consolador, ele veio dizendo assim: na verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. Palavras do Senhor Jesus Cristo para confortar o meu e o teu coração, que podemos estar tristes, abatidos, cabisbaixo. O mundo, as pessoas podem estar se alegrando. Mas Jesus diz que a nossa tristeza se converterá em alegria. Ele deu o exemplo aí da mulher grávida, que é uma realidade. E que ele termina com as palavras dizendo assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ao mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente, para confiar em alguém, confiar no ser humano, em um homem, confiar na palavra é difícil. Mas nas palavras do Salvador Jesus Cristo, nós podemos descansar. Deleita-te no Senhor, e Ele vos concederá o que deseja o teu coração, disse o salmista Davi. Mas observe bem, alegria significa contentamento, gozo, júbilo, satisfeito ou satisfação. Essa modo de estar satisfeito interiormente, não é só de fora, mas de dentro para fora. Entenda bem que há momentos que a pessoa chora até de alegria. A emoção é muito forte, mas há momentos que quando a tristeza bate, porque a tristeza ela vem começando, às vezes até quando a pessoa
é criança ainda. Devido aos problemas que a criança vem a ter, os pais ficam tristes, desconsolados. E quando não tem condição nenhuma para a medicina resolver a situação, aquela tristeza vai acompanhando dia a dia. A tristeza que chega no lar, destruindo, acabando com o relacionamento do esposo, da esposa. E isso abate a ambos que não concordam e às vezes não concordam com a separação dos filhos, a vontade de estar ao lado dos filhos, e tudo isso fica impedindo, ainda que busque a tristeza fora, em pôr a cabeça no travesseiro, aí vem agora a desilusão da vida. Enquanto estava ali tentando dar um escape para a tristeza, é uma coisa, mas veja bem, a tristeza ela abala em vários momentos. Tristeza por perca de um ente querido, que é incomparável a perca de uma pessoa amada. E para suprir não é fácil, vai carregar dentro de si aquela tristeza e muitas das vezes até com mágoas. Mas é importante saber que Deus transforma a tristeza em alegria. Quando nós observamos, por que sentir alegria? Porque às vezes a pessoa só se sente alegre quando tudo vai bem, quando está com condições financeiras boas, quando não falta nada. A pessoa descansa, fica tranquilo, alegre, está tudo correndo bem. Mas quando as coisas mudam de figura, quando aqui em Eclesiastes capítulo 7 diz, no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus fala assim, olha, escute bem. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a esse em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Então, para estar alegre no dia da bonança, no dia que está tudo bem, tudo correndo bem, não falta nada, tem condições para tudo, mas a adversidade, uma hora, ela bate nas portas. E aí precisamos saber considerá-la. Essa adversidade, chamada também tristeza, que abate muito o ser humano, temos que ter entendimento disso. O próprio aqui, livro de Provérbios, no capítulo de número 17, vai dizer assim, olha, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Qual é então esse motivo de estar alegre? É importante estar alegre. Por quê? A alegria é um bom remédio, como diz a palavra de Deus. Um coração alegre serve de bom remédio. E quando nós observamos o mesmo livro de Provérbios dizendo assim, o coração alegre
aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando nós observamos ainda, aí agora o versículo 15 diz: todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo, constantemente. Todos os dias do aflito são maus. Esse dia do aflito é o dia da tristeza. Por qualquer motivo que venha acontecer na sua vida, tem pessoa que se abate até com a perca de um emprego, porque estava bem estabilizado e agora a dificuldade para achar outro ou achar outro igual, com salário igual, não vai ser fácil. E principalmente nos dias agora no século XXI, que estamos enfrentando aí agora o processo depois do Covid, agora que vem, depois dessa pandemia que vem agora as consequências, e só vê o povo chorando que subiu tudo caro, inflação, mas eu te digo, isso tudo vai passar. Vida eterna só Jesus tem para dar, e nada nessa vida que vivemos é eterno, uma hora ela acaba. Então, o motivo de estar alegre, de sentir alegre, porque é um remédio para o coração, porque o coração alegre formoseia o rosto, e a alegria do coração é um banquete contínuo. Deus transforma a tristeza em alegria? Sim, Ele transforma. Porque na sua presença, diz a palavra de Deus, que há abundância de alegria. Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus no Salmo 16, vai dizer assim, Salmo 16, vai dizer: far-me-ei ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita delícias perpetuamente. Nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Ele tem a alegria que combate a tristeza. Quando nós olhamos no livro do profeta Sofonias, o profeta Sofonias, ele vai dizer assim no verso de número 3, capítulo 3, verso 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele te deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Júbilo fala de alegria, mas aqui, ó, deleita em ti com alegria. Quem? Nosso Deus. Ele deleita na nossa vida com alegria. Então ele transforma a tristeza em alegria. A tristeza é um choro que dura só uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Então, queira ou não, a tristeza converte em alegria. A tristeza é um gemido que fugirá logo, logo. Não demora muito, isso vai embora. Quando nós olhamos aí Isaías 51, nós vamos ver aí que Isaías, ele falou dessa forma, olha: porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor.
gozo e alegria se achará nela, ações de graça e voz de júbilo. Então, quem tem para dar e mudar o quadro da minha e da tua vida é o Senhor. Veja bem, porque o Senhor consolará a Sião. Quando ele fala consolará a Sião, está falando que vai consolar aqui, não é só o povo judeu. A palavra veio para ali, porque Sião era o local de adoração. Consolará todos os seus lugares assolados. O povo ia para Sião para adorar a Deus. Então, quem está em Sião, pode saber, vai receber alegria. Vai receber aqui, ó, voz de melodia, gozo. O seu deserto vai mudar, vai ficar como o jardim do Éden, um paraíso. Ele tem poder, creia na palavra. Veja bem, Jesus, qual é a causa do cristão? Qual é a tua causa de estar alegre? Nós temos alegria tremenda, porque aqui, olha, se o povo que estava em Sião recebeu esta palavra, a mesma coisa para quem está em oração na casa de Deus. A casa somos nós somos casa espiritual, templo do Altíssimo habitar. Se Deus habitar nesse templo, porque muitas das vezes nós falamos dessa forma, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então precisamos habitar e o nosso templo ser a habitação do templo de Deus. Se o teu templo, a tua habitação do teu templo na tua vida tem diversidades de deuses, não tem como agradar, ou agradar a Mamon, ou agradar a Deus. De uma fonte não pode sair água doce e água salgada. A decisão tem que ser certa, a confiança tem que ser plena e só Ele é digno de adoração. Só o Senhor é digno de adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 42, ele também se expressa assim dessa forma. Olha. Salmo 42, ele diz assim, olha. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Mas ele se expressa assim, quando me lembro disso. Por que ele lembra? Ele lembra porque como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto dizem constantemente, onde está teu Deus? Que você está aí cabisbaixo, está aí triste, desconsolado, onde está teu Deus? Aí ele fala assim, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação na tua presença. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei, Ele é a salvação da minha face. É o meu Deus. Essas expressões, quando nós vemos também o Salmo 43, verso de número 4, diz assim, então irei ao altar de Deus,
do Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, o Deus meu. Quando nós buscamos ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, nós buscamos a Deus não é só na tristeza não, na alegria, na prosperidade. Quer dizer, em todo o momento é o dever nosso de buscar constantemente ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a vossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a humanidade age diferente. A humanidade, quando quer uma coisa, ela quer porque quer, igual criança que fica embirrada, que cai no chão, começa a espernear e chorar. Enquanto não dá, não vai ter solução. E não é assim, meu amado, meu amigo. Olhe bem, quando olhamos aí o Salmo de número 63, vai dizer assim a palavra de Deus, o verso de número 2, diz assim, eu vou ler o primeiro também, o contexto. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busquei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza, a Tua glória, como te vi no santuário. Entenda bem, se nós não buscarmos ao Senhor, não clamar ao Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa maneira que Jeremias falou para o povo, aí Deus diz dessa forma, olha só, quando nós clamamos, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, em que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a peleja contra os caldeus, para que os encha de cadáveres, de homens que feri na minha ira. O meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, porque Judá e o povo de Israel, o povo de Jerusalém, vivia pecando demais, e Deus entregou eles nas mãos dos caldeus. Mas aí o profeta estava cativo, aí ele falou, clama, para que também o povo clamasse. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez para ele falar para o povo. Aí depois a palavra de bênção é essa. Eis que eu vos farei vir sobre ela saúde, cura, os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdades. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades, e com que pecaram contra mim, e como que transgrediram contra mim. E a cidade me servirá agora com o nome de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, que ouviram todo o bem que eu hoje lhes faço. Esse é o Deus bondoso, é o Deus misericordioso, que o povo
peca, erra, que às vezes você está sofrendo, porque pensou dessa forma, que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho de morte. Nós às vezes queremos as coisas e pelo livre-arbítrio, Deus deixa nós fazer. E depois vai vir as consequências, porque toda ação tem uma reação. Agora, quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, Ele faz a ferida e Ele cura a ferida. Então, o versículo 11 do capítulo 33 de Jeremias diz assim: e a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom e porque a sua benignidade é para sempre. E dos que fazem louvor na casa do Senhor, pois farei que torne do cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer transformar a tua alegria em gozo, em júbilo. Não só depois que você passa a trocar, a transformar aí a tua tristeza em alegria, aí Ele quer agora transformar a alegria em gozo e voz de júbilo, para que você só possa louvar e engrandecer o nome dEle. Veja bem, o profeta Joel, ele diz assim, profeta Joel, ele tem uma palavrinha aqui, Joel, no capítulo de número 16, verso 16, no capítulo 1, o profeta Joel profetizou também, na época, profeta menor, aí ele falou assim, olha, porventura o mantimento está cortado de diante dos vossos olhos. A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Vou ler o contexto agora. Santifique o jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Ele virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado? Já estava cortado, porque o pulgão, a locusta, o gafanhoto, tudo comeram o alimento. Então estava cortado o mantimento. A alegria e o regozijo da casa do vosso Deus também não estava mais a mesma. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, e os ceifeiros foram assolados e os armazéns derribados, porque secou o trigo. Porque quando chega o momento triste, quando chega um momento que não falta nada, não tem nada no armário, não tem condições nenhuma para manter, assim estava o povo lá de Israel e de Judá. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. E a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha que situação estava o povo. Então pode saber que a tristeza era grande.
Aí vem a palavra. Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardo em irar-se, grande em benevolência, e se arrepende do mal. Quem sabe se Ele voltará a ser? Quem sabe Ele se voltará e arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar, libação para com o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai o dia da proibição. Que há momento que a nossa vida está toda torta, toda errada. Estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E a maneira correta para mudar o quadro é a conversão, é a santificação, é passar agora a ser regenerado, é fazer aquilo que Jesus disse para seguir Ele. E para seguir Jesus, a nossa vida tem que ser vida de renúncia de muitas coisas que não agrada a Deus. Ela pode satisfazer a vontade da carne, a vontade do mundo, mas desagrada a Deus, porque quem se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Para que esse quadro da tua vida mude dessa tristeza para converter em alegria, precisa haver arrependimento. Veja bem, a causa do cristão está alegre e também a maneira dele estar triste está aí. Agora veja bem, às vezes estamos esperando alegria em outros departamentos, mas tenhais alegria em Cristo Jesus. Não espere alegria em negócios, em parente, irmão, esposo, filho, patrão, vereador, prefeito. Não espere, mas espere em Deus, porque assim ainda há esperança. Então a alegria do Senhor é comparada ao quê? Essa alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a alegria do bom pastor pela ovelha, do noivo pela noiva, que é a igreja, somos nós. Quando nos reunimos, nós somos a igreja. A do mestre pelos seus discípulos fiéis. A do mestre pelos seus discípulos fiéis. Eu quero ler aqui em João 15, essa do discípulo e seu mestre, diz assim, olha: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus falando, a maneira aí, olha, do mestre pelos seus discípulos, esse gozo, essa alegria. E a maior alegria não é aquela por um banquete, por estar com dinheiro. Não, a maior alegria é de ter o Espírito Santo, o Consolador na nossa vida, para que nos momentos mais difíceis, mais tristes dessa vida, é Ele que vai nos alegrar, é Ele que vai nos dar gozo, é Ele que vai nos encher de júbilo, é por Ele que o nome do Senhor é glorificado. Então essa alegria de Jesus, Ele disse: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A alegria do Senhor é aquela que Ele transmite para nós. É a do mestre para com os seus discípulos. Agora, escute bem. Característica da alegria do cristão. Qual é a característica da alegria do cristão? A alegria é imensa.
A alegria é abundante, é constante, e a alegria é cheia de esperança. Por que cheia de esperança, irmão Ildefonso? A alegria, segundo Paulo na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que a alegria, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Essa alegria é cheia de esperança quando nós alegramos na esperança do dia melhor. Ser paciente, saber aguardar com paciência. Como disse o salmista Davi, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência nas tribulações não é todo mundo, não compra no mercado, não compra no Extra, não compra no Atacadão, não compra no Açaí, não compra em nenhum local se compra a paciência. Aí ele vem dizendo, agora perseverar em oração. Se o quadro está ruim na tua vida, eu te convido, entra agora no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus. Foi Jesus que mandou. Eu só estou repassando o que ele mandou. Entra no teu quarto. Abra o teu coração para Deus. A alegria abundante é constante. Veja bem, por que é constante? Segundo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quer dizer, alegrai-vos constantemente no Senhor. Aí vem agora Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo de número 8, verso de número 2, diz assim: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Olha que mudança grande. Veja bem, vou repetir. Como... eu vou ler o contexto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada à igreja da Macedônia, dada à igreja que está dentro de você. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, gozo do Espírito Santo, alegria de saber e passar por situações e sentindo gozo. O mundo não compreende isso. E como uma profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Esse Deus que nós servimos. Agora a alegria, quando ela é imensa, quando nós vemos aí Zacarias, profeta Zacarias, ele diz assim, Zacarias, alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém. Eis que o rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado em um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Aqui era a profecia que quando Jesus mesmo entrou ali no dia da festa da Páscoa, comemorando a saída do Egito, ele mandou buscar um jumentinho, trouxeram, e quando ele entrou, Hosana nas alturas, glória a Deus. O povo começou a exaltar e se alegrar com a entrada triunfal de Jesus. Eu te digo nesta matutina, alegra-te e deixa entrar o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória?
é o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu nome é Jesus. Creia nele. Creia que ele é poderoso para mudar o quadro, não só da tua vida, como da minha e de todos nós. Shalom, Deus seja convosco.